Glória a Deus, sempre glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Deus é fiel, Deus não falha, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Bendito e exaltado para sempre seja o nome do Rei da Glória, Deus por excelência, o maravilhoso, o fiel, o grande, o poderoso, continua conosco. Glória a Deus, o Deus de promessas está conosco. O nosso Deus é cumpridor de promessas, Ele não falha, Ele é fiel. Paz do Senhor, povo de Deus, aleluias. Somos o povo a quem o Senhor escolheu, glória a Deus, para sermos o seu povo. Somos propriedade exclusiva do Deus vivo. Somos propriedade do Deus eterno. Somos nação santa, povo eleito de Deus na terra. Glória a Jesus. Essa é manhã de gratidão a Deus, manhã de adorar a Deus, manhã de exaltar ao nome do Senhor e manhã de intensificar as nossas orações diante do altar do Senhor, manhã de mandar glória para o alto e exaltar ao nome desse Deus. Deus é fiel, glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, povo guerreiro, povo abençoado, povo mais que vencedor. Glória a Jesus, glória a Deus. Quero agradecer a todos pelas orações, pelo jejum feito pela minha vida. O Senhor nos faz triunfar. Glória a Deus. Glória a Deus, Laisa. Glória a Deus, Neuza, Maria Ângela. Glória a Deus, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Aleluias. Nós estamos vivendo uma época em que precisamos orar mais, buscar mais, intensificar as nossas orações diante do altar do Senhor, intensificar os nossos jejuns diante do altar de Deus, em nome de Jesus Cristo. Estamos em uma época do ano que o povo só pensa na festa secular, na festa mundana, e não foca na oração e na busca diante do altar do Senhor. Mas nós precisamos e vamos buscar ao Deus vivo, vamos buscar o Deus eterno, vamos buscar aquele que pode todas as coisas. A nossa festa, ela não é passageira, a nossa festa, ela é eterna. E quem já pagou o preço pela nossa festa, pela nossa conquista, pelas nossas vitórias, foi Jesus Cristo. Ele pagou um preço muito alto. E o tempo hoje é tempo de clamarmos pelas nossas famílias, pedindo a Deus livramento, livramento de bala perdida, livramento de morte, livramento de acidente, livramento de roubo, de assalto, de ruína, de enfermidade, de confusão na família, porque a palavra de Deus em João 10:10 diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós, como igreja, povo de Deus, nós vamos nos levantar em oração, em clamor, em jejum, em ações de graça, cobrindo a nossa casa, cobrindo as nossas famílias com oração e com jejum. E eu creio que o mesmo Deus que ali deu direção a Israel, que blindasse as suas casas com o sangue de um cordeiro, matava o animal e com aquele sangue daquele animal ungia os umbrais das portas. Assim somos nós hoje. O sangue de Jesus está sobre os umbrais das nossas portas. E quando vier o anjo da morte, e encontrar este sangue nos umbrais das nossas portas, não entra, não toca, em nome de Jesus, porque é o poder da palavra de Deus. Hoje, sexta-feira,
dia de ungir a nossa casa. Dia de ungir a nossa casa. Vamos ungir, betumar a nossa casa e declarar: aqui Satanás não entra, aqui as trevas, o diabo não tem poder. Então, vamos vigiar e vamos guardar a nossa casa, guardar nossas famílias com oração e com jejum e betumando a nossa casa com óleo da unção, em nome de Jesus Cristo. E se você não tiver óleo, nós vamos ungir a nossa água, e com essa água ungida, você vai ungir toda a tua casa, você vai ungir a empresa, você vai ungir tudo, vai ungir o carro. E final de ano, tempo de guardar as nossas casas, a nossa família, com oração e com jejum. Glória a Deus. Vamos orar. Pega aí teu material, pega todas as contas, pega tudo. Vamos clamar diante daquele único que pode nos ajudar, o único que pode nos socorrer. Vamos apresentar os nossos pedidos de oração diante de Deus. O ano ainda não acabou. Milagres para Deus é menos do que um piscar de olho. Milagres para Deus é um detalhe, Laisa. Milagre para Deus, Neuza, é apenas um detalhe. Milagre para Deus, Maria Ângela, é num piscar de olhos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a nossa insistência em orar, em jejuar, diante do altar de Deus, isso provoca milagres. Então vamos clamar, vamos buscar, vamos provocar milagres diante do altar do Senhor, porque só Ele é o único que pode nos ajudar. Vamos clamar. Aleluias. Vamos clamar porque Deus pode, vamos clamar porque Deus é, vamos clamar porque Ele é tremendo. E a cada experiência nossa com Deus, edifica a nossa fé. Esses dias eu estava meditando com Deus, pensando, e até compartilhei essa palavra. Quando Deus tira Israel do Egito, Deus tinha uma promessa de uma terra prometida. Só que Israel não sabia que à frente dele haveria um mar onde não tinha nenhum recurso humano para atravessar aquele mar. Israel também não sabia que Faraó viria atrás deles com seu exército em fúria para destruir o povo de Deus. Israel não sabia disso, mas Deus sabia. E eu comecei a meditar. Deus poderia ter preparado tudo para Israel. Quando Israel saísse do Egito, Israel iria por um outro caminho, ou Deus abriria aquele caminho, segurava as águas do mar, porque poder para muito mais que isso Ele tem, segurava as águas do mar, deixava aquele caminho, aquela estrada sequinha para Israel passar. Então, qual luta que Israel teria? Nenhuma. Deus faria assim. Israel saía, atravessava aquele local ali, indo para a terra prometida, saindo dali para entrar no novo caminho que Deus tinha para eles. E chegando o Faraó até a metade, Deus fechava o mar, destruía Faraó com o exército dele. Não é assim que a gente quer? Para que luta? Para que guerra? Para que batalha? Para que tanta batalha? Mas olha bem, se Deus assim fizesse, não aconteceria como Deus falou. Eu endurecerei o coração de Faraó. E olha que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, Maria Ângela. Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó veio atrás, o mar estava fechado e Moisés começa a clamar a Deus. E Deus fala: por que clamas a mim? Toca no mar. Ele tocou. E ali o sinal, a manifestação da glória de Deus foi grande. As águas se abriram, o caminho foi aberto, o povo de Deus viu realmente Deus fazendo isso. Faraó com seu exército também viu um caminho no meio do mar, onde nunca tinha acontecido isso aí. Israel então passa em seco. E quando o Faraó vem para tentar destruir o povo de Deus, Deus então se manifesta com grandeza novamente e
fecha o caminho, as águas tomam conta do caminho que Deus tinha aberto para Israel passar. E Faraó viu que só o Senhor é Deus. E todo o exército dele foi destruído. Isso, por que eu estou falando isso? Deus ministrou isso ao meu coração. Se na nossa caminhada nós não tivermos alguns obstáculos para vencermos, não é vitória, não é conquista, não é ganho. O nome do Senhor não é glorificado. Em cada batalha na tua vida, em cada luta, em cada dificuldade, o Senhor te dará vitória. E você verá, nós veremos o nome do Senhor sendo exaltado, o nome do Senhor sendo glorificado. E vamos declarar em alta voz: só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. E haverá momentos em que o inimigo vai falar: fujamos da presença deles, porque o Deus deles é com eles e é Deus forte. Deus forte, Deus poderoso. Então, em cada luta que nós estivermos atravessando, vamos clamar, vamos suplicar, vamos entregar nas mãos de Deus, invocar o poder do Deus vivo, esse Deus que atravessou aquele povo no meio daquele mar, tirou com mão forte do Egito e deu vitória àquele povo. É o mesmo Deus que nós servimos agora. É o mesmo Deus de poder que está conosco para nos dar vitória. Parece que o inimigo vai vencer, parece que o inimigo vai dominar a situação, parece que o inimigo vai nos cansar. Não vai. A Bíblia diz que o Todo-Poderoso não se cansa. O Todo-Poderoso não se fadiga, glória, mas ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus. O ano ainda não acabou. O Senhor tem maravilhas. O Senhor tem milagres para fazer na tua e nas nossas vidas. Então, qual é o nosso papel? Clamar diante de Deus. Qual é o diferencial nas guerras? O que faz a diferença quando o povo de Deus está em guerra? Como eu me posiciono diante da guerra, diante da situação, diante da luta, diante das ameaças de Satanás. Como eu vou me posicionar? Eu vou dobrar os meus joelhos diante daquele que nunca perdeu batalha. Eu vou jejuar, eu vou orar. Ainda que a minha alma diga não, eu vou adorar. Ainda que a tua alma, que todo o teu ser, que a tua carne, que o inimigo, que o cenário que você esteja vivendo nesse momento, fale para você: acabou o ano, não adianta mais, eu vou louvar. Vamos louvar, vamos adorar, vamos buscar, porque Ele é Deus. Ele é Deus e Ele é Deus. Em cada luta que você passa, o Senhor tem vitória para a tua vida. O Senhor tem testemunho grande para colocar nas nossas mãos. E tudo que nós apresentamos para Deus, oração, jejum, clamor, adoração, isso é um memorial. Ninguém apaga as tuas orações, ninguém apaga os teus jejuns, ninguém apaga o teu clamor, ninguém pode apagar o louvor que você dá para Deus. Há momentos que a nossa carne diz: não é para adorar, e o desânimo vem, mas o Espírito de Deus em nós diz: adora. E a gente pode ser sinceros com Deus, falar: Deus, não está dando, eu não estou conseguindo, mas eu quero adorar. Eu não estou conseguindo, eu quero adorar. Essa experiência é minha. E Deus vem com seu Espírito e nos dá força para adorarmos a Deus em meio à turbulência, em meio à tempestade. O nosso louvor flui diante do Senhor. Esse é o maior louvor, porque você louvar a Deus quando tudo já está ok, tudo já está no lugar, tudo está pago, já comprou tudo, já fez tudo, mesa farta para o Natal, para o Ano Novo, isso é muito fácil. Mas a adoração perfeita, a adoração extravagante, é no momento que você está aguardando uma intervenção do céu. E é isso que nós vamos clamar nesta manhã, por uma intervenção do céu.
nessas situações que nós estamos enfrentando. E nós cremos que o Senhor agirá ao nosso favor. Lá em Hebreus diz assim: quando vocês forem orar, Xuricanta Labasteia, quando vocês forem orar, chega diante de Deus com convicção e com certeza. Essa convicção, essa certeza, não é uma ausência de lutas, não é uma ausência de inquietação, de aflição de alma, não. Mesmo assim, chega com confiança. Senhor, a minha carne está dizendo ao contrário. O cenário, Deus, está contra a minha vida. Tudo está contra, mas eu creio que do céu virá uma intervenção de Deus ao meu favor. Houve um tempo que o apóstolo Paulo entrava em uma cidade e os inimigos cercaram a cidade. Era para matar Paulo, era para destruir a vida de Paulo. A ira de Satanás, dos filhos das trevas, contra a Paulo. E Paulo, cercado pelos inimigos ali, do céu, do alto, de uma muralha, desceu um cesto e Paulo entrou nesse cesto. E esse cesto foi puxado para o alto e Deus, através daqueles homens, tirou Paulo das garras dos inimigos. Assim será conosco. Tem intervenção de Deus nesta manhã ao teu favor, ao nosso favor. Deus vai agir nessa causa. Como pagar? Como que eu vou fazer? Deus, olha essa situação. Deus, eu não sei como fazer. Olha as guerras, enfermidade, confusão, final de ano na família, família dividida. Deus vai agir através do seu louvor, através da sua oração, através do seu jejum. Deus faz maravilhas. Então, não podemos viver por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós estamos vendo. Nós não podemos colocar o nosso olhar em um cenário de dívida, em um cenário de ruína, em um cenário onde vem para nos desanimar. Temos que colocar o nosso olhar fixo em Deus, no autor, consumador da nossa fé. Eu te digo, o Deus de socorro urgente, está aqui conosco. Vamos clamar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluias. Vem comigo na adoração, vem comigo no louvor, vem comigo, vamos unir a nossa fé. Quando o povo de Deus clama na terra pelo nome de Jesus Cristo, Ele vem e Ele nos socorre. Glória a Deus. Ele tira dos nossos olhos todas as lágrimas. E Ele vem ao nosso socorro, porque Ele é Deus, porque Ele é bom. Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante do Teu altar para bendizer o Teu nome. Nos colocamos diante do Teu altar para louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e não há Deus como o nosso Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Glória. Rica labacalabasteia. O Senhor conosco estabeleceu uma aliança eterna, uma aliança segura, uma aliança bem definida. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo, somos o povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, somos a herança de Deus na terra. Por isso, nesta manhã, Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, perdão pelas nossas iniquidades em nome de Jesus, sara a nossa terra, santifica-nos em nome de Jesus, atrai-nos para mais perto de Ti. Ori cantarabacaia. Nesta manhã joga por terra todo o peso de sobre as nossas vidas, todo o peso, todo desânimo, Senhor, vai jogando por terra, todo desânimo, toda tristeza sai do nosso meio, opressão, depressão, morte, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Espírito da incredulidade, bata em retirada do nosso meio, some, desaparece, em nome de Jesus. Nesta manhã nós invocamos o poder
Invocamos a autoridade, invocamos a força que há no nome de Jesus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Nós invocamos o poder do Deus Altíssimo em nome de Jesus e declaramos que nenhuma arma forjada contra nossas vidas vai prosperar. Em nome de Jesus, toda boca que se levanta contra nossas vidas já está condenada em juízo, diz a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, nós lançamos sobre Deus todas as nossas ansiedades, xuricanta labasteia, inquietação de alma, aflição de alma, lançamos sobre Deus e nós cremos que o nosso Deus não muda. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, assim como tu atravessou Israel no meio daquele mar em seco, tu és o mesmo também que tira o teu povo do mar da aflição, ricalabacalabasteia, do mar da ansiedade, da inquietação de alma. O Senhor é Deus. Rabacaia, nós estamos aqui, Pai, unidos em oração, unidos na fé, confiando no Deus Todo-Poderoso, confiando naquele que nos fez promessa, não muda. O Senhor não muda, o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. E nesta manhã nós oramos pelas nossas famílias, oramos pelas nossas casas e entregamos nossas famílias no altar de Deus e profetizamos: a nossa família é família bendita de Deus na terra. Nós não aceitamos o ladrão, a ruína, o devorador, a peste, a destruição na nossa casa, na nossa família, porque nós temos promessa de Deus. Ricalabacalabasteia, nós podemos estar passando pela luta, atravessando a luta, mas nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas, e promessa de Deus não entra em falência, promessa de Deus não é destruída. Deus é Deus de promessas. Ricalabacalabasteia, e nós clamamos: cobre as nossas famílias com teu sangue, joga por terra toda obra maldita, toda obra do diabo contra nossas famílias, contra a vida dos nossos filhos, contra a vida dos nossos netos. Joga por terra, Senhor, destrói o inimigo das nossas almas, destrói o inimigo que quer roubar nossas famílias, destrói toda obra maldita, maligna contra nossas vidas, contra nossas famílias, em nome de Jesus. Nesta hora nós consagramos as vidas dos nossos netos, nossos filhos no altar de Deus. Apresentamos nossos filhos, nossos netos no altar de Deus. A nossa herança, herança bendita de Deus na terra, herança bendita de Deus na terra. Ore canta labacalabaxuri canta labasteia. E o inimigo não pode destruir a nossa família, o inimigo não pode destruir a nossa herança. Xarabacalabasteia, Senhor, tira dos nossos lares toda obra maldita, obra maligna. Tira a mulher estranha de dentro dos lares. Tira a mulher estranha que veio para destruir os casamentos. A mulher estranha, o homem estranho que veio para roubar os casamentos, roubar os filhos, ricanta os netos. Senhor, joga por terra. Senhor, nesta hora nós clamamos em nome de Jesus Cristo, que onde houver projeto do diabo, do inferno, contra nossas vidas, contra a nossa herança, contra nossas famílias, joga por terra todo projeto do maligno, em nome de Jesus. Nos dê livramento, Pai, de toda obra do diabo, em nome de Jesus. Senhor, corta laço, quebra laço, destrói muralha, quebra ferrolhos, ricalabacalabacaia, que tem se levantado contra nossas vidas, e joga por terra no poder do sangue e no poder do
do nome de Jesus Cristo. Troveja, Deus, ao nosso favor, contra Satanás e o inferno. Troveja, Deus, em nome de Jesus, e chama a nossa família, nossos filhos, nossos netos, pelo nome, Deus, e escreve, Deus, a tua história através da vida deles, em nome de Jesus. Nós não geramos filhos, não geramos netos para a calamidade, porque eles são herança de Deus, eles são propriedade do Deus vivo na terra. Nós não temos acordo com Satanás e nem com o inferno, porque o nosso acordo, a nossa aliança é com aquele que nunca perdeu batalha. A nossa aliança é com o vencedor invicto. A nossa aliança é com o grande. Xarabacalabasteia. O Senhor nunca perdeu batalha, e não é a nossa igreja que o Senhor vai perder. Então vamos avançar, vamos prosseguir, vamos crer, porque só o Senhor é Deus. Deus livra nossos filhos, nossos netos das más companhias, dos enviados de Satanás, das obras do inferno, dá livramento em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós ofertamos nossos filhos, nós ofertamos nossos netos como herança no teu altar, como um presente que o Senhor nos deu. Nós devolvemos eles para o Senhor, em nome de Jesus, e que a marca do sangue do Cordeiro venha estar sobre as nossas famílias, sobre as vidas dos nossos filhos, nossos netos, em nome de Jesus. Colocamos no teu altar, Senhor, a nossa família. Tira do nosso meio toda doença, toda enfermidade, toda praga, toda dor. Tira do nosso meio toda e qualquer obra maligna, maldita, enfermidade que até a ciência não entende o que é, seta do diabo, lança por terra, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos cura sobre as nossas vidas, e onde houver um enfermo agora, eu envio uma palavra de cura sobre você, sobre a sua casa, cura, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz: tudo que Deus faz dura para sempre, e o homem não encontra o que tirar, nem o que acrescentar. Tamanha é a excelência de Deus. Então receba a saúde do alto da tua cabeça, as plantas dos teus pés, em nome de Jesus, e declaramos que nenhuma enfermidade, nenhuma praga do Egito vai prosperar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Toda enfermidade na vida das crianças, Senhor, praga maldita, vai tirando, vai removendo, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com saúde, Pai. Abençoa o teu povo com paz, porque é promessa, é promessa. Xarabacalabasterebalabasteia. Senhor dos exércitos, nós consagramos nesta hora as nossas finanças no teu altar. E a tua palavra diz: se nós formos fiéis a Deus, glória no pouco, o Senhor nos colocará no muito. Deus, eu creio no poder da tua palavra em Malaquias 3, quando nos dá todas as estratégias, rica labacalabasteia, de termos uma vida próspera e abençoada, obedecendo a palavra de Deus, levando no altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas. Deus, eu quero te louvar, porque quando nós entregamos ao Senhor aquilo que é teu, quando não roubamos a Deus, existe paz nos nossos corações. Paz, a paz que excede todo entendimento, invade nossos corações quando os nossos dízimos, quando as nossas ofertas estão diante do altar do Senhor. Glórias, ricalaia, igreja do Deus vivo. Entregar dízimo não é algo mecânico, entregar dízimo é um segredo espiritual. E os nossos dízimos, nossas ofertas não ficam paradas, elas clamam diante do altar de Deus. É mundo espiritual. Entregar dízimo não é você chegar lá de uma forma mecânica, transferir, colocar, entregar. Não, existe todo um ritual diante de Deus, espiritual, santo. Entregar
entrega, dá no altar de Deus, como o Senhor orientou o povo que fizesse isso desde quando saiu do Egito. Ei, precisamos ofertar a Deus. Abraão subia no altar e Abraão sacrificava a Deus. Assim seja, eu e você entregando nossos dízimos no altar do Senhor. E quando Satanás vier para roubar, Valéria, a tua casa, a tua família, as nossas vidas, roubar o que é nosso, o dizimista, ele é ousado. O dizimista é ousado, pastor Davi. Quando nós somos dizimistas e que o devorador vem, porque é ousado, ele vem para tentar nos roubar. Nós nos levantamos na autoridade, cá no nome de Jesus, usamos o poder da palavra de Deus e declaramos Satanás fora, para longe, fora, porque os meus dízimos, minhas ofertas, os dízimos da minha casa, as primícias da minha casa, clamam diante do altar de Deus. E aqui, Satanás, você não tem direito. A Bíblia diz, por essa atitude nossa, o Senhor repreenderá o ladrão, o devorador, e o nosso salário não será estéril. Então você que é dizimista, você que é ofertante, seja ousado e não tenha medo, porque Deus abre porta para o dizimista, para o ofertante fiel, em situações improváveis, em situações que o cenário está te falando é sequidão, o cenário está te falando nada vai acontecer. Você é dizimista, ofertante, comece a louvar, comece a exaltar e expulsa da tua casa miséria, pobreza, gafanhoto, cortador, porque você tem essa autoridade dada por Deus para isso. E se você não é dizimista, não é ofertante, está em falha diante do altar de Deus, se levanta na autoridade do nome de Jesus, ore, peça perdão e renova a tua aliança com Deus. Não existe jejum, não existe oração, não existe nada, oração forte para repreender o devorador. O que repreende o devorador é quando nós somos fiéis a Deus e entregamos Deus, aqui é do Senhor. Fique em paz. Fique em paz, vai chover provisão de Deus nessa situação aí que você está passando, porque quem te fez promessa, ele é fiel. Não é uma cobrança, não é uma troca, mas é uma atitude de fé diante de Deus. Glória, Senhor. Eu profetizo sobre esses armários, providência de Deus, os melhores mantimentos sobre a tua geladeira. Vai tomando posse, para de questionar. Ei, xarabacalabasteia, geladeira farta, mantimento e abundância nos teus armários, em nome de Jesus Cristo. Suprimento, a tua mesa de Natal, eu profetizo a melhor, o ano novo, o melhor. Deus ainda faz milagres, Deus ainda faz maravilhas para o seu povo. Em nome de Jesus, eu repreendo o ladrão, cortador, migrador, gafanhoto no nosso meio, nas nossas casas, a miséria, a pobreza. O ladrão não tem direito, não tem legalidade em roubar aquilo que Deus nos deu. Somos o povo mais abençoado da terra, porque assim o Senhor nos constituiu assim, por um povo abençoado. As bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó estão sobre as nossas cabeças. E eu declaro que a ruína, a miséria, a pobreza não tem direito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu profetizo essas contas, tudo paga, dívida paga. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelos processos na justiça. Entra com providência. Não importa a data do ano, igreja. Não importa o dia. Não importa quantos dias faltam ainda para o Natal, para o Ano Novo. Importa que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que Deus é fiel e que Deus ele faz maravilha. Eu profetizo em nome de Jesus, causas na justiça ganha, em nome de Jesus, portas abertas,
portas abertas, causa ganha, liberações de causa na justiça, Deus batendo o carimbo da vitória ao nosso favor, em nome de Jesus nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Deus está diante do teu altar, cada causa na justiça, cada situação, Deus, dinheiro retido do teu povo não vai ficar retido, em nome de Jesus será liberado, salário liberado, 13º que não foi pago vai ser liberado, em nome de Jesus Cristo. Nós movemos o céu agora em oração, movemos o coração de Deus agora em oração, crendo que o Senhor fará. Senhor, dá voz de comando ao respeito do teu povo que nesta manhã clama por milagres, clama por provisão, entra com providência, porque tu é Deus que bate carimbo, que abre porta, que faz milagres sobrenatural, independente do dia, independente do momento, o Senhor faz maravilhas, e o que nós estamos clamando é isso, é maravilhas, milagres para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Eu profetizo, não vamos concluir este ano em ruína, não, em derrota, não, porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus forte, Deus poderoso, Deus fiel, e eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a minha família, a tua família, provisão do alto, provisão. Deus de Elias está vivo, o Deus de Elias está vivo, e Ele provê, e Ele multiplica, e Ele faz maravilhas para abençoar o seu povo. Deus, cada pedido aqui, Deus, cada choro, Deus, cada detalhe, nós apresentamos no teu altar. E o Senhor chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Isso significa, pode louvar, pode adorar, porque Deus proverá. Quem poderia socorrer Abraão naquele monte? Quem poderia tirar o filho de Abraão, Isaque, de ser morto? Deus é o mesmo que vai abrir as portas ao teu favor. É o mesmo que vai abrir porta de emprego. É o mesmo que vai liberar as causas na justiça. É o mesmo que vai te mandar clientes, pacientes, e vai fazer milagre. O nosso olhar não tem que estar colocado na situação deste mundo. Tira os teus olhos do cenário que você está vivendo e coloca teu olhar em Deus. Em Deus, em Deus, porque só esse Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó pode nos socorrer. E eu profetizo, no nome de Jesus, está chegando o socorro de Deus para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas, e nós cremos, nós somos um povo chamado por Deus para acreditar em Deus e acreditar que Ele é maravilhoso e que Ele faz maravilha por nós. Cada pedido, cada causa, Pai, nós apresentamos diante do teu altar, e não permita que venhamos ser um povo ingrato, porque no passado o Senhor fez maravilha, ontem o Senhor fez, então nós temos que ter uma fé renovadora a cada dia, a cada manhã, declarando: Deus fez ontem, Deus fará novamente, mais ainda, porque Ele não é um Deus limitado. Pega a tua água, vamos orar. Ungir a nossa água em nome de Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. Hoje é dia de ungir a nossa casa. Não importa o país onde você estiver nesse momento, não importa a nação, importa que hoje é sexta-feira e você precisa ungir a tua casa, em nome de Jesus. Tem óleo ungido? Unge. Não tem? Vamos ungir a água. Depois você vai ungir a tua casa, declarando: esse território é território santo de Deus. Na minha casa, na minha família, quem governa é Jesus, não é o diabo. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós consagramos e entregamos nossa água diante da tua presença, diante do teu altar. E nós clamamos: Pai, coloca uma gota do sangue de Jesus sobre a nossa água.
Unge a nossa água com unção de cura, milagres, maravilhas, em nome de Jesus. Faça algo tão grande, tão sobrenatural, que ao tomarmos desta água, toda doença, todo o mal, seja qual for a origem, seja queimada, destruída pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Eu consagro esta água a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, declarando a tua e a nossa cura, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Deus, ele é poderoso. A fé em Jesus é todo o nosso diferencial. O que mais você precisa e eu preciso? A fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a fé em Jesus nos leva a vencer o mundo, as guerras, as dificuldades, o inimigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra. Pastor Davi, ungido do Senhor, aqui conosco, trazendo a palavra de Deus. Aleluias. Deus é fiel. Glória a Deus. Pastor Davi, cadê você, meu querido? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é vitorioso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Gente, encontra aí o pregador. Cadê o pregador? Aleluias. Aleluias. Nosso Deus tem resposta para nossas vidas. Olha aqui o pregador. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, meu querido. Bom dia, pastora. Tudo na bênção de Tudo Deus. na bênção, meu querido. Louvado seja Deus. Glória a Seja Deus por isso. bendito. Glória a Ah, Deus. amém. Falei, eu sou um abençoado, um privilegiado, né? Glória a Deus. Nessa primeira live internacional, já ainda de Oh, glória. 2025, né? Louvado seja Deus. Glória a Amém. Deus. Hoje Deus colocou no nosso coração, né, de falar um pouquinho sobre a gratidão, né? Gratidão. E antes de mais nada, eu já queria louvar a Deus, ser grato a Deus pela vida da senhora, né? Glória a Porque Deus. não é um trabalho fácil, né? O chamado que a senhora tem, o chamado de intercessão, de se Amém. colocar na brecha, de orar, interceder, não só pela casa da senhora, pela família da senhora, mas pela família Amém. dos outros que Deus coloca no caminho da senhora. Então, Aleluia. antes de mais nada, eu já queria ser grato a Deus pela vida da senhora aí, Glória a por essa Deus. live maravilhosa que toda quarta, toda sexta nos ajuda, nos edifica, Aleluia. nos coloca mais próximo do Senhor. Amém? Então, é só reconhecer isso aqui e ser grato ao Senhor também pela vida da Aleluia. senhora. Que Deus Glória a continue Deus. dando muita graça, muita saúde, né? Amém. Porque não é fácil, né? Pode parecer que é fácil, é É, simples, mas não é fácil. É não literalmente um é quarto fácil. de guerra, né? É É verdade. guerra, guerra constante, né? É isso mesmo. E a gente está aqui nessa manhã justamente para agradecer, para bendizer o nome do Senhor e para poder fazer essa palavra uma verdade. Tempo de Amém. gratidão. Nunca Amém. vivemos um tempo tão oportuno para agradecer a Deus do que agora, né? É Poder verdade. contar e falar das maravilhas desse Deus e nessa sexta-feira finalizar mais essa semana Aleluia. agradecendo ao nome do Senhor. Porque Aleluia. isso É só guerra para mesmo, viu, embasar. pastor Davi? Oi? É batalha mesmo. É guerra, é É guerra. guerra. É Só o muita. Senhor é Deus. É muita guerra, é muita prova, é muita luta, né? É. A pastora, para estar aí, com certeza passou guerras e guerras, né, pastora? Guerras e turbulências. Guerras e turbulências. Eu, depois da última live que nós tivemos aqui, foi bem numa sexta-feira também, acho que há 2 semanas atrás também. Naquela semana teve um acidente com a pastora no carro, né? Que acabou Sim. praticamente com todo o nosso carro ali, né? E foi um dia que eu tava, um dos dias que eu estava mais feliz, né? Pois Porque a gente é. tinha ministrado aqui pela manhã sobre o tempo de cantar, e o Sim. inimigo ele quer fazer de tudo para roubar a nossa alegria. É. Tanto que Ladrão. daquele dia em diante
Eu falei, Senhor, eu não vou abrir minha boca para reclamar, não vou abrir minha boca para Amém. murmurar. É o Amém. Senhor que está no controle, né? Eu tenho Amém. muito mais é que agradecer. Hoje já estou com o Amém. carro também, tá tudo na bênção. Deus preparou Glória a tudo, Deus. cuidou de tudo. E Amém. é só agradecer, não é isso, pastora? É só É, agradecer a Deus só, mesmo. Deus, ele faz só. muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Esse é o nosso Deus. Amém. E Amém? depois da guerra, ele nos leva a viver Salmo 126, É né? isso aí. É Salmo isso aí. 126, grandes coisas fez o Senhor por E por nós, isso nós por estamos isso alegres. estamos alegres. É A isso aí. gente Essa fica, semana eu finalizei o nosso GD falando sobre isso, né? glória a Se eu for Deus, colocar na ponta do lápis o que Deus fez e o Deus que fez. aos meus olhos Deus teoricamente não fez, eu não tenho nem motivo para falar nada, porque Deus É fez verdade. muito mais do que eu queria, muito Muito mais do que eu mais, precisava. muito Então, mais. Deus ele sempre está com saldo positivo. É verdade. Sempre com saldo positivo, glória a Deus. É isso aí, mas eu quero louvar a Deus essa manhã e colocar um versículo que Paulo colocou para a igreja que estava lá em Tessalônica, né? No capítulo 5, no versículo 18, porque Paulo dá um conselho para aquela igreja, né? E ele diz assim, ó, em tudo dai graças, porque Aleluia, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus aleluia. para convosco. Paulo está falando para aquela igreja, em tudo, não é em algumas situações, em tudo nós precisamos dar graças ao Senhor, pastora. Porque Amém, embora tem situações que aos aleluia. nossos olhos aconteçam, que até mesmo para nós, mas Deus acho que não está nisso, acho que isso aqui foi o diabo, não, eu acho que essa porta se fechou porque acho que o inimigo que não quis que eu entrasse nessa empresa, era a realização de um sonho, era o cumprimento de uma promessa, mas Paulo está deixando claro que quem tem o controle da nossa vida é o Senhor. Amém, E ele glória. ensina aquela igreja que em tudo nós precisamos da graça, não somente pelas coisas boas que acontecem, mas até mesmo aquelas que aos nossos olhos não são tão boas. Em tudo nós precisamos da graça, porque Aleluia. Deus ele enxerga adiante, Deus ele vê adiante, Deus ele já sabe do nosso caminho adiante, Deus ele já sabe da nossa história. Não foi isso que a palavra do Senhor nos garantiu? Ele diz que tem todos os nossos dias na palma das suas Aleluia. mãos, pastora Ana. Amém. Então, ele sabe o que vai acontecer hoje, ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe o que vai acontecer mês que vem, ele já sabe o que vai acontecer em 2026, ele já sabe de tudo, mas nós precisamos confiar em Deus e Amém. em tudo, como Paulo está ensinando essa igreja, em tudo aprender a ser grato, em Amém. tudo aprender a dar graças ao Senhor, Aleluia. porque o mesmo Paulo diz que essa é a vontade de Deus. Amém. Não que a gente Ajuda-nos. reclame quando as coisas dê errado, não que a gente murmure quando as coisas dê errado, mas até mesmo quando aos nossos olhos as coisas parecerem que deram errado, a gente tem que agradecer a Deus. Saber Amém. que Deus sabe o porquê daquilo, Deus sabe o porquê dessa situação, Deus sabe o porquê desse momento que nós estamos passando de Verdade. guerra, de luta, de turbulência, de aflição, de tribulação. Deus, ele continua no controle da nossa vida. Amém. E é por isso que nós precisamos, em tudo, dar graças ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para dar graças ao Senhor pelo Amém. primeiro privilégio que nós temos nessa manhã. Amém? De poder despertar e receber sobre nós o dom da vida, pastor. O dom Amém. gratuito de Deus. Amém. Amém? Enquanto o Aleluia. diabo, João 10:10, veio para roubar, matar e destruir, É. o nosso Deus veio para nos dar vida e Amém. vida em abundância. Então, Amém. nessa manhã, já seja grato pela vida que Deus Amém. te deu, para Amém. usufruir mais uma manhã, mais um dia abençoado, mais um dia Amém. cheio da graça, do renovo, da saúde e da presença de Deus. Amém. Amém? Amém. É o primeiro segredo que Deus colocou no meu coração. A primeira coisa que nós precisamos ser gratos a Deus, pastora, é pela vida. Amém? Amém. Pela É vida verdade. e pela proteção de Deus. Se estamos vivos até hoje, foi porque o Senhor nos guardou, foi porque o Amém. Senhor nos preservou. É Não foi isso que a verdade. palavra do Senhor diz? Se o Senhor não estivesse conosco, nós já É. teríamos sido consumidos É pelos nossos verdade. inimigos. Amém? Então é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos Amém. livra. E o salmista diz isso no Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal. Ele Amém. guardará a tua alma. É Amém. nisso que eu creio, pastora. Creio. Nós Eu poderíamos, creio. nesse 2025, alguém ter celebrado o nosso culto fúnebre, mas não. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos guardou, o Amém. Senhor nos protegeu, Amém. o Senhor Glória a nos Deus. livrou, e nós estamos aqui para ser gratos a esse Deus, porque Amém. ainda há uma obra plena e poderosa do Senhor
sobre a Amém. nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Há sonhos do Senhor para se realizarem na tua vida, há projetos do Senhor para se Em estabelecerem nome sobre a de sua Jesus. vida. Então, nessa manhã, já comece a tua manhã agradecendo, falando: Senhor, obrigado por me despertar, obrigado por eu ter o dom da vida nesse dia e Amém. obrigado pela tua proteção, obrigado pelo teu Aleluia. cuidado, obrigado pela tua graça que se renovou sobre mim, sobre mim. Não é isso que a Amém. palavra do Senhor nos diz? A cada manhã ele renova sobre nós a sua graça, a sua Amém. bondade Amém. e a sua Amém. infinita misericórdia. Então, já Aleluia. vamos agradecer ao Senhor por esse dia e vamos ser, em nome de Jesus, amém, tomar posse de tudo aquilo que ele liberou para nós Em nome nessa de Jesus. sexta-feira. A Bíblia é tão tremenda, pastora Ana, que fala sobre a proteção de Deus, que quando nós oramos o Salmo 91, nós pedimos para Deus, né? Senhor, nos coloca no esconderijo do Altíssimo. É. E quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos guardados, protegidos. Amém. 1.000 cai ao Amém. nosso lado, Em 10.000 à nome de nossa Jesus. direita, mas a Em gente nome não de é Jesus. atingido. Praga Amém. nenhuma chega na nossa tenda. Então, Glória. nessa manhã, agradeça ao Senhor pelo privilégio da vida e pela proteção divina do Senhor. Fala para o Senhor: me leva a cada dia para esse esconderijo. Me leva a cada dia, Senhor, aonde eu vou estar guardado e preservado pelo Senhor. Aonde a fúria de Satanás não vai me encontrar. Em nome Aonde de Jesus. Satanás e seus demônios não me Em acharão. nome Aonde de não acharão a minha casa. Jesus. Aonde não acharão a minha família. E eu creio Aleluia. que em tudo o nome do Senhor será glorificado. Amém. Amém? Glória. Nós precisamos, em primeiro lugar, ser grato pela vida e pela proteção de Deus. Amém. Quantas pessoas Amém. estão aí fora à mercê, né? Daquilo que Satanás vai fazer da vida dela, para onde Satanás vai conduzir a vida dela, porque servem ao diabo. Amém? Mas nós temos o Senhor como Senhor e Salvador. Então agradeça ao Amém. Senhor pela vida e Aleluia. agradeça ao Senhor pela proteção. É Ele que te guarda de dia, de tarde, de Amém. noite, de Amém. madrugada, porque diz a palavra do Senhor: não dorme o guarda de Israel. Amém. Amém? O Glória a nosso Deus. Deus não dorme, pastora. Amém. Eu Louvado seja Deus creio. pela proteção divina do Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos, pastora, em segundo lugar, ser gratos ao Senhor, até mesmo pelas lutas que nós passamos. É Porque são verdade. as lutas, as provas, as adversidades que nos fazem crescer na presença de Deus. Amém. Amém? A cada encontro que nós tivemos aqui no quarto de guerra, nós somos gratos a Deus e eu fiz questão de agradecer por isso, porque não só a gente edificou pessoas, como fomos edificados por Sim. pregadores, ministros de Deus Sim. que Deus usou aqui para compartilhar uma palavra, como Verdade. também nós crescemos na fé. Amém? Nós aumentamos um degrau ali do conhecimento da palavra, daquilo que Deus tinha para o propósito de Deus na nossa vida. Então nós temos que ser gratos até mesmo pelos momentos de luta, porque Amém. esses momentos de luta nos colocaram no centro da vontade de Deus e nos Amém. fizeram crescer, nos fizeram avançar, nos fizeram dar mais um passo de fé naquilo que é a nossa caminhada com o Senhor. E foi isso que Paulo falou aos romanos. O mesmo Paulo que está dizendo para essa igreja em Tessalônica, para em tudo nós darmos graças ao Senhor, o mesmo Paulo disse aos romanos no capítulo 8, versículo 28. Ele diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Aleluia. daqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então nós Amém. precisamos entender que seja aquilo que está dando certo ou seja aquilo que está dando errado, pode ter certeza de uma coisa: essa luta, essa guerra, essa prova, essa adversidade, essa turbulência, não importa o que você está passando, tudo isso é para que haja crescimento na tua vida. Tudo isso é para que haja crescimento no teu relacionamento com Deus. Amém. E alguém que está falando aqui é alguém que provou literalmente na pele disso que ele está falando. Porque falar de luta, de guerra, de adversidade, para nós aqui é muito simples perto do que o que Paulo passou. Sim. Mas Sim. tinha um propósito de Deus. E Paulo, Sim. quando ele diz a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu terminei a minha carreira. Eu Sim. completei tudo aquilo que Deus tinha para mim. Aleluia. Não importa se foi bom, não importa se teve guerra, não importa se teve açoite, não importa se teve prisão. Eu aguentei, eu terminei aquilo que Deus tinha para minha vida. Glória a Amém? Deus. E é isso que nós precisamos entender. Esse mesmo Paulo que está ensinando a igreja de Tessalônica, que está falando para os coríntios para saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o mesmo Paulo que diz aos coríntios, pastora Ana, que a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer sobre nós um peso de glória eterna. Glória. Amém?
Tudo que Glória a nós Deus. passamos no momento, querido, que aos seus olhos não tem saída, parece que Deus não te ama, parece que o Senhor não está vendo você nessa luta, nessa guerra, nessa aflição. Deus está vendo sim, mas essa guerra, essa luta, essa adversidade é para que você cresça. Não é para Amém. que você retroceda, não é para Sim. que você pare, não é para que você desista, não é para que você abandone Deus. Olha o que Paulo está falando aos Coríntios e é tremendo. A nossa leve e Leve. momentânea Momentânea tribulação vai tribulação. produzir um peso de glória eterno sobre a Amém. nossa vida. E é isso que Aleluia. nós precisamos entender. Senhor, eu sou grato. Eu não estou entendendo o que está acontecendo agora. Eu não sei porque essa guerra, eu não sei porque essa luta, eu não sei porque essa enfermidade, eu não sei porque a porta fechou agora, eu não sei porque o dinheiro acabou agora, eu não sei porque aconteceu isso, eu não sei porque aconteceu aquilo, mas eu sei que o Senhor quer me levar um degrau acima. Eu sei que o Amém. Senhor quer produzir Aleluia. crescimento na minha É vida. assim. Eu sei que o Senhor quer aumentar a minha fé. Eu sei que o Senhor quer me dar novas experiências. Então, nessa manhã, em segundo lugar, seja grato a Deus até mesmo Deus. pelas lutas e adversidades que você É passa. verdade. Amém? Ele está no controle de tudo. Amém. Eu Amém? creio. E pode ter certeza que você passando essa luta, essa guerra, essa adversidade, amém? O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Amém? Eu Glória a Deus. creio. A terceira coisa Maravilhoso. pelo qual nós precisamos ser gratos, pastora Ana, é que quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem a adversidade, o primeiro sentimento do nosso coração é murmurar, é reclamar, é falar, Deus, por quê? Por quê? Como se Deus tivesse perdido o controle da nossa vida, né? Mas não, irmão, Deus está no controle da nossa vida. E em terceiro Amém. lugar, nós precisamos ser Aleluia. gratos a Deus pelas Amém. bênçãos, não Sim. só as visíveis, mas pelas bênçãos invisíveis também que Deus faz na nossa vida, pastor Ana. Sim. Parece que Deus só é bom conosco quando Ele está dando alguma coisa que a gente está É. vendo. É verdade. Parece que Deus ele só é na nossa vida quando a gente visualiza algo que ele entrega na nossa vida. Não, irmãos. Enquanto você não está vendo com os teus olhos naturais, Deus está te protegendo, Deus está te livrando, Deus está te guardando, Deus está abrindo porta que tem que abrir, Deus está fechando porta que tem que Aleluia. fechar, Deus está dando ordem aos seus anjos. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Deus está dando ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém. Então, Eu ainda que aos creio. teus olhos você não esteja vendo Deus agir ao teu favor, pode ter certeza de uma coisa: Deus está agindo ao teu favor. Amém. Amém? Amém. Ainda Eu que você não creio. esteja vendo, Deus está fazendo, Deus está Eu trabalhando. creio, Amém? Senhor. Teve um determinado culto agora, uns 2 meses atrás, mais ou menos, que eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. Não é porque nós pregamos, falamos, anunciamos a palavra, oramos a Deus, temos relacionamento com Deus. Tem hora que parece que Deus fica em silêncio, pastor. Ele abaixa o volume, coloca no mudo, mas É. na hora o Espírito Santo colocou ao meu coração assim. Não é porque eu não estou falando que eu não estou fazendo. E eu entendi o recado de Deus. Não é porque às vezes Deus não quer falar que ele não está agindo. Não é porque Deus não quer falar que ele não está cuidando. Não é porque Deus não quer falar que ele não está trabalhando ao meu favor. E eu entendi aquele recado de Deus. Às vezes Deus não vai falar com você. Às vezes Deus não vai usar ninguém para falar com você. Mas pode ter certeza de uma coisa. Ele está trabalhando ao teu favor. Ele Amém. está agindo ao teu Eu favor. Ele creio. está agindo em favor da tua causa, da tua Creio. casa, da tua família, dos teus negócios. Deus, ele continua sendo Deus. Amém. Então nós precisamos, em Amém. terceiro lugar, pastora, ser grato por aquilo que a gente vê e também ser grato por aquilo que a gente não vê. É Não é por isso verdade. que nós andamos pela fé? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a Aleluia. convicção de fatos que não se Aleluia. podem ver. Então quem tem fé e quem anda pela fé, ele agradece pelo que ele vê, mas ele também agradece pelo que ele não vê. E É eu já quero verdade. ser grato nessa manhã por tudo aquilo que eu Aleluia. vi nesse ano de 2025 e até mesmo aquilo que eu não vi, que eu sei Sim. que foi o cuidado de Deus para com a minha Amém. vida e com a minha casa, em Glória nome a de Deus. Jesus. Então, Livramento. nessa manhã, Glórias. seja grato ao Senhor por aquilo Amém. que você viu a mão de Deus agindo ao teu favor e até mesmo aquilo que você não viu. Não vi. Pode ter certeza que o Senhor trabalhou e trabalha muito ao Eu teu favor em creio. nome de Jesus. Amém. Amém? Por isso que Glória a a palavra Deus. do Senhor diz no Salmo capítulo 103, versículo 2: Bendiz a minha alma ao Amém. Senhor e não Amém. te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Nenhum. Deus, ele nos guardou, nos abençoou, nos protegeu, nos livrou, nos deu saúde, Aleluia. nos deu provisão. Deus nos deu Glória a tudo. Deus. Então, ainda que os teus olhos naturais não viram, pode pelos olhos da fé enxergar. Deus trabalhou e agiu muito ao teu favor nesse Amém. ano, em nome de Amém. Jesus. Então, nós somos gratos a Deus nessa manhã Sim. por tudo aquilo que ele fez, visível e invisível aos nossos Amém. olhos, em nome de Amém. Jesus. Glória a Amém? Nós Deus. queremos agradecer nessa manhã, em quarto lugar, pela presença de Deus na nossa vida, Amém. pastora Ana. Quem nos conduziu de janeiro até dezembro, Sim. amém?
foi a presença de Deus. Aleluia. Porque Foi, todas as vezes que foi. nós somos conduzidos pela presença de Deus, nós somos preservados, nós somos guardados, nós somos direcionados, nós somos instruídos. E quantas das vezes, sensíveis à voz de Deus, à presença de Deus, Ele nos livrou de caminhos que eram errados, Ele nos Verdade. tirou de lugares que não era aquilo que Deus tinha para nós, Ele nos tirou de pessoas que não era para edificar a nossa vida. Então nós temos que ser gratos nessa manhã, porque se nós chegamos até Aleluia. aqui, hoje, se não me engano, dia 19 de dezembro de 2025, se nós chegamos até aqui, é Ebenezer, porque Ele nos sustentou, Ele nos ajudou, Ele nos Aleluia. guardou, Ele nos livrou. Quantas Aleluia. armadilhas Satanás e seus demônios prepararam para nós, mas o Senhor esteve conosco. Não foi isso que Ele Aleluia. mesmo garantiu? A Glória a palavra do Senhor Deus. diz, vai dizer em Mateus 28:20, Ele mesmo disse com a boca dele, eis que eu estou convosco Aleluia. todos os dias Glória a até a Deus. consumação do século. Então nós temos Aleluia. que ser gratos ao Senhor. Amém. Foi Ele que nos conduziu, foi Ele que nos orientou, foi Ele que nos livrou, foi Ele que nos protegeu. Foi Seja ele. grato nessa manhã. Você Amém. chegou a mais um final de ano e não foi por causa de você, não foi por causa do teu estudo, não foi por causa do teu diploma, não foi por causa do teu dinheiro, não foi por causa da tua condição, não. Foi por causa da presença de Deus que foi com você de segunda a segunda, de Glória a dia, de Deus. tarde, de noite, de madrugada. Foi Foi o isso. Senhor te guardando, te livrando, te orientando, te direcionando. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para dar graças ao Senhor. Amém. Não foi isso que Amém. Paulo disse aos Tessalônicos? Amém? Em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. E nós estamos aqui nessa manhã para agradecer a Deus. Para falar, Senhor, Aleluia. muito obrigado por janeiro. Muito obrigado por estar comigo em fevereiro, em março, Glória. abril, maio, Glória. junho, julho, Glória. agosto, setembro, outubro, Aleluia. novembro, por estar comigo agora em dezembro. E eu sei que o Senhor vai estar todos os dias da minha vida até a consumação do século, porque foi isso que Ele garantiu para nós. Então, nessa Amém. manhã, agradeça ao Senhor pela presença dele em nome de Jesus. Aleluia. Agradeça ao Senhor por você ser Aleluia. conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quem serve Amém. ao Senhor tem o Espírito Santo de Deus. E quem é Amém. conduzido pelo Espírito Santo de Deus não entra em lugar errado, Amém. não habita em lugar errado, não lidar com Amém. pessoas erradas. Sim, Não, o Senhor. Senhor livra, o Senhor protege, o Senhor tira, o Senhor separa. E nós queremos agradecer ao Senhor pela Glória presença a dele. Deus. Foi o que Moisés falou. Pode todo mundo me abandonar. Pode ninguém querer ir comigo. Mas se o É. Senhor não for, eu que não Sim. vou. Sim. Porque ele sabia da Aleluia. importância da presença de Deus. E é isso, queridos. Se nós estamos aqui, foi porque a presença do Senhor nos conduziu até É aqui. verdade. Se estamos conectados nessa live aqui nessa manhã, pastora Ana, Sim. foi porque a presença do Senhor, o Espírito Santo, nos conduziu até aqui. E aqui É nós estamos para verdade. render graças ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E em quinto e último lugar, nós precisamos ser gratos a Deus também, pastora, porque sempre quando acaba um ano, a gente fica, mas e agora? Né? Nós precisamos ser gratos a Deus porque sempre Deus ele nos prepara um ponto de esperança, né? E esse Amém. ponto de esperança já está logo aí. Hoje, dia 19 de dezembro. Daqui a pouco estaremos em 1º de janeiro de 2026. Então nós precisamos nessa manhã entender que nós temos que ser gratos a Deus porque a cada final de ciclo já há um novo ciclo preparado. Então não é porque 2025 vai acabar que a nossa história vai acabar, não. O nosso Deus ele garante para nós assim, 2025 vai acabar, mas há um 2026 preparado para você, para tua casa, para tua família. Aumenta a tua fé, renova a tua Amém. esperança. Amém. Amém? Alegra o teu Amém. coração. O choro Aleluia. pode ter durado uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Esse Creio. ano pode ter sido de guerra, de luta, de adversidade, de aflição, Sim. mas 2026 está chegando para ser o ano de vitória, de honra. Amém? É o que nós lemos na última passagem. O inverno já passou. Amém? 2025 já foi. Agora se prepara porque 2026 chegou o tempo de cantar. Chegou o Amém. tempo de você viver Creio. todas as promessas de Deus para a tua vida em Amém. nome de Jesus. E o Senhor Aleluia. nos garante isso. Jeremias 29:11, ele diz: sou eu é que sei os planos que tenho para a Sim. tua vida. Sim, Amém? Deus. Você faz o teu projeto, você faz o teu plano, você coloca os teus sonhos, você coloca as tuas metas, mas em 2026 eu quero declarar, vai se cumprir na minha e na tua Amém. vida Amém. tudo aquilo que Amém. Deus reservou e preparou para nós. O
os creio. planos de Deus são maiores do que o meu, são Eu maiores do que o creio. seu, Eu e é os creio. planos de Deus que eu quero profetizar, que vão se cumprir Ai, sobre a tua amém. vida em Em nome de 2026. Jesus. Então Em agradeça nome ao de Senhor. Ele Jesus. não vai parar em 2025, ele já está trabalhando ao teu Amém. favor em Amém. 2026. Então Aleluia. alegra o teu coração. Seja grato a Deus por isso. Renova a tua esperança. Amém? Pode ter certeza que aquilo que Deus tem preparado, eu tenho orado isso aí todo culto, pastor, porque é o que eu tenho sentido de Aleluia. Deus. O que Amém. Deus tem preparado para nós, os nossos olhos não viram, Sim, os nossos ouvidos ainda sim. não ouviram e É. nem ainda subiu ao nosso coração. Se prepara para Aleluia. viver a Eu melhor creio. fase de Deus na tua Amém. vida, na tua Eu história, na creio. tua casa, nos teus Amém. negócios, em Amém. todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Aumenta a tua Jesus. esperança. Seja Amém. grato ao Senhor. Fala, Senhor, Amém. esse eu não vejo a hora de chegar esse 2026. Eu já estou com a minha fé renovada. Eu já estou com a minha Amém. esperança Em nome de Jesus. transbordante aqui, Em porque eu nome de creio Jesus. que Em nome de 2026 vai ser o Jesus. meu ano. Vai ser o ano da minha Amém. família. Em Vai ser nome o de ano dos meus Jesus. negócios. Amém. Vai ser o meu Amém. ano Eu ministerial. creio, Vai eu ser o creio. teu ano e eu quero Em declarar nome isso de sobre a tua vida. Jesus. Então já Em nome seja de grato ao Jesus. Senhor por isso. Em nome de Amém? Jesus. Por quê? Porque há uma esperança sendo renovada sobre nós. Senhor, Amém. obrigado pelo Amém. hoje. Senhor, obrigado pelo ontem. Mas eu também já quero ser grato ao Senhor pelo amanhã. Amém? Eu já quero ser grato ao Glória a Senhor por Deus. Muito tudo. obrigada, Porque, como Senhor. disse Paulo aos Tessalônicos, no capítulo 5, versículo 18, em tudo nós precisamos dar graça ao Senhor. Sim, Pelo que foi, sim. pelo Em que é tudo. e pelo que Amém. será. Em tudo Aleluia. nós somos Sim, gratos a esse Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. E essa Glória é a a Deus. vontade de Deus Oh, para nós. glória. Senhor, Amém. muito obrigado. Muito obrigado. Eu não poderia fechar essa live, pastor, essa participação aqui, sem dizer obrigado para Deus. Obrigada, Deus Deus. é Obrigada. maravilhoso. Deus é Deus, ele fiel. é. Deus é Deus, ele bom. é. Deus, Deus, ele é ele é. Deus. Amém? Seja grato a Deus e você vai Amém. ver a mão de Deus agir ao teu favor, Aleluia. em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus De para Deus. nós. Amém? E isso é segredo espiritual. Amém. Porque quando nós não somos gratos, somos ingratos. E o ingrato, ele não avança, ele retrocede. Ele É isso aí. retrocede. Mas quando nós louvamos a Deus, nós avançamos em direção à terra prometida. É isso aí. É isso aí. Glória a E o Deus. salmista diz, né? Quando nós agradamos o Senhor, ele satisfaz o desejo do nosso Do nosso coração. Então, coração. agrade a Deus, né? Agrade a Deus, agradeça a Deus, bendiga o nome do Senhor. E aquilo que é o teu sonho, o teu plano, o teu projeto, pode ter certeza, estando alinhado com a vontade de Deus, vai se cumprir, vai se estabelecer, porque é o que Deus disse, Ele que tem os planos sobre nós, né? E Verdade. o nosso plano, se deu errado, é porque não era o plano de Deus. Não era Mas de Deus. se era o plano de Deus, vai É, se estabelecer, vai se é cumprir, vai se verdade. concretizar. E eu creio que esse ano já foi um ano maravilhoso, 2026 vai ser melhor ainda, pastor Ana. Eu já Eu profetizo sobre cada um creio, aqui eu e tomo tomo posse posse dessa em palavra nome de também, em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Amém. Esses dias eu tive uma experiência e a questão de gratidão, né? Porque a gente, quando ora, você precisa ter certeza que a oração subiu, está Sim, nas mãos de Deus e Deus vai trabalhar de acordo à vontade dele é para que isso o aí. nome dele venha a ser glorificado. E eu peguei um voo esses dias e eu pedia para Deus, os intercessores orando comigo, que não haja turbulência. Turbulência não, Senhor, turbulência não. Pois houve turbulência do início ao fim. É, Enquanto a turbulência começava, eu falava, mas Deus, mas nós por quê? oramos, mas eu orei, mas em toda a turbulência eu vi Deus. É Eu isso vi aí. tanto a presença de Deus que eu dormi. Olha, Deus é maravilhoso. Ele falou, Eu deixa eu dormi. descansar. O Senhor está no controle, então eu vou É dormir. Eu isso vou aí. louvar, eu vou dormir. Deus tem o controle das Amém. nossas vidas. Nós não Amém. podemos baixar a guarda e nós não podemos ser ingratos. É isso aí. Louvar a Deus, agradecer a Ele Deus. guardou pelo que foi visível e o que foi invisível, né? Ele guardou. Exatamente, exatamente. Umas turbulências do clima-tempo, umas turbulências do mundo espiritual, mas Deus, em todas elas, nos faz mais que Amém, meu querido. vencedores Em em nome de Jesus. Jesus. E nós vamos concluir esse ano nada quebrado, nada Nada faltando, faltando. nada fora do lugar e É nada de isso aí. dívidas, em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor é bom.
Amém. O Senhor é bom. O cenário da nossa batalha espiritual está entre Deus e nós. É Deus e isso aí. nós. Ninguém conhece as nossas batalhas, mas o Senhor nos faz triunfar. É em nome de Senhor, Jesus. ele nos faz triunfar. E o segredo na batalha espiritual é louvor e adoração. É isso aí. A É gratidão. isso aí. Gratidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, muito obrigado por essa primeira live desse Eu que meu discípulo agradeço. aqui no quarto de guerra. Eu que louvo a Deus pela vida da senhora mais uma vez. Agradeço aí o privilégio Glória de a sempre estar aqui Deus. participando. Para nós, assim como eu acabei de falar, né? Se torna mais um motivo de crescimento, né? Amém. Seja da experiência com a palavra, de compartilhar Amém. algo que Deus Amém. coloca ao nosso coração, mas a gente é grato porque são portas que Deus abre, são oportunidades que Ele nos dá. É E verdade. eu vi uma frase ontem que falava exatamente sobre isso, né? Quando a oportunidade chega, a gente sempre tem que estar pronto. Então, Amém. a oportunidade não vai esperar a gente se preparar, né? Não, A não. oportunidade ela chega e ela quer ver a gente agir, ela quer ver a gente fazer alguma coisa É, e eu é. agradeço a Deus por cada oportunidade que Deus preparou para estar aqui com a senhora. Glória a E tem que Deus. estar sempre preparado. Quando a senhora Amém. chama, a gente tem Oh, que estar sempre glória. preparado. Não é? Então, Aleluia. a oportunidade não passa duas vezes, então eu Aleluia. louvo a Deus aí por esse ano também, por cada encontro aqui no Quarto de Guerra, pela vida da Amém. senhora. E que Glória a venha muito Deus. mais aí em nome de Jesus. Inaugurado Amém. esse tempo aí de lives internacionais. Eita glória! Deus é maravilhoso. Passamos Glória. pelas turbulências, mas estamos É, aqui dando glória a Deus. amém. Louvado Deus é seja fiel. Deus. E a nossa bispa está aqui conosco. Glória a A nossa Deus. bispa veio aqui conectada conosco também nessa manhã. É, Glória a Deus. guerreira, intercessora, abençoada, ungida do Senhor. Glória a Deus. Louvado Olha lá, o seja povo Deus. lá de Guaratinguetá, ó, Natan conectado aí com a gente também. Ei, Oh, Guará, glória! Deus Aleluia! abençoe. Deus é maravilhoso. Se nós Ele estamos do é. Brasil até Londres, o que que é Guaratinguetá aqui do lado, né, pastor? Glória a Glória a Deus. Deus. Cumpre-se o que ele diz. Pede-me, eu te darei as As nações nações, poderosas. é isso aí. Essa é a minha oração. Salmos 2:8. 2:8. É isso aí. Deus é Deus maravilhoso. abençoe, pastora. Mais uma vez, muito Amém. obrigado, a senhora, cada pessoa conectada nesse quarto de guerra aqui. Glória a Seja um final de Deus. ano abençoado para a senhora. Um Feliz Natal a Amém. todos, um próspero ano novo, de muita vitória, de muita esperança, de muita fé, porque Deus Glória a ele já Deus. preparou o melhor de Deus para a nossa vida, já está Amém. preparado. Só cabe a gente virar o ano e tomar posse em nome É de Jesus. verdade. E ainda esse ano, você de volta aqui no quarto de guerra. Ô, Em nome glória, de amém, em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus, para dar uns glória a Deus com aleluia. Aleluia, eu creio. Deus te abençoe, meu Deus querido. abençoe, Muito, pastor. muito Um beijo para a obrigada. senhora. Um dia de Beijo. vitória. Deus te abençoe. A gente vai se falando. Anda com Amém. a Deus. Obrigado. Amo a senhora. Beijo. Fica com Deus. Também te Deus amo. Deus te abençoe. abençoe. Glória a Deus. Aleluias. O nosso Deus é grande, poderoso e fiel. E se você não estava aqui no início dessa palavra, no início da oração, assiste essa live. Vai lá na nossa página no Instagram, no YouTube, assiste, curte, compartilha esta live e toma posse das orações, da palavra, daquilo que Deus te falou. O Senhor não nos chamou para fazermos morada no deserto. Presta bem atenção nisso. O Senhor nos chamou para atravessarmos o deserto. E no deserto tem os inimigos que querem nos fazer parar e construir casa ali. Mas o Senhor dos Exércitos te chama pelo nome e diz: avança. Sai dessa cama, sai desse sofá, sai dessa condição de desânimo, de apatia, de opressão, de depressão. Sai, em nome de Jesus. Levanta, fica de pé e avança. E a primeira coisa fica de pé e louva a Deus pela tua vida, pelo dom da vida, aquilo que o Senhor te deu. Louve a Deus. Exalte ao nome do Senhor. Quando nós louvamos a Deus, como foi ministrado aqui na palavra, nós abrimos a oportunidade para que o céu venha sobre nós. Quando nós louvamos a Deus, nós abrimos a oportunidade para que as bênçãos do Senhor
nos alcance. E para você louvar a Deus, você não precisa esperar o momento de estar sem dor. Você não precisa esperar o momento de estar sem nenhuma dívida para pagar, assim eu vou louvar a Deus. Está morando onde eu gosto, assim eu vou estar louvando a Deus. Está comendo o que eu quero. Não é assim. Louvar a Deus é louvar a Deus em todo o tempo. Louvar a Deus é um ato profético. Eu vou louvar, eu vou exaltar, eu vou bendizer, porque eu estou em obediência à palavra de Deus e eu estou abrindo portas para que os milagres de Deus me alcancem. Louvar a Deus é uma atitude de fé. Eu vou bendizer ao nome do Rei, ainda Raikosharaya, que eu não esteja entendendo nada, ainda que o cenário com Satanás estejam me afrontando, eu vou bendizer ao nome do Deus vivo, ainda que a preocupação, que a ansiedade esteja vindo contra a tua vida, exalta, glorifica ao nome do Senhor, porque Deus te conhece e Deus te dará vitória. Vamos abrir nossos corações e darmos espaço para que o Senhor opere nas nossas vidas. Débora, adoradora do Deus vivo, você nunca esteve em um momento tão propício, Débora, para adorar a Deus. Nunca esteve em um momento melhor do que esse de adorar a Deus. Nós precisamos erguer diante do altar de Deus um altar de adoração, um altar de louvor. Eu já recebi tantos livramentos em estar louvando a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava louvando a Deus e era uma guerra, uma batalha que eu estava atravessando na minha vida. E eu ali estava na minha pia louvando a Deus, as lágrimas descendo, e eu louvando a Deus, adorando a Deus. E naquele tempo eu tinha na frente da minha casa um mercado ambulante, onde eu vendia tudo que era honesto e decente. Tudo, cereais, fruta, máquina de sorvete, assim eu criei os meus filhos. E eu lembro que nesse momento que eu estava ali na pia, a glória de Deus descendo, o meu filho falou: mãe, tem 2 homens aí te procurando. E eu saí da pia e falei: Jesus, atende eles, atende, vai na minha frente. E quando eles me viram, eles colocaram as mãos no rosto e falaram: não, 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 Ave Maria, essa aí não, essa aí não. E saíram correndo. Eu lembro que o meu primo morava próximo e ele viu esses 2 homens saindo na rua, correndo e sem direção, sem rumo. Entrava numa rua e saía em outra rua, correndo sem saber que caminho seguir. Então, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Virá contra você, sim, o inimigo, mas ele voltará, fugirá por 7 caminhos. Quando esses homens saíram do meu portão, que eles não sabiam que caminho entrar, por onde correr, eu vi a palavra de Deus se cumprindo. Então, o melhor louvor, a melhor adoração, não é aquele louvor quando você sobe no altar para se apresentar, não. Quando o levita vai para o altar, ele já tem que ter vindo de uma vida de adoração, de uma estrada de adoração, no fogão, na pia, no carro, na estrada, dirigindo, tomando banho, adorando a Deus, as lágrimas rolando. Senhor, como eu vou louvar nesta noite, nesta manhã, na igreja. Olha a luta que me sobreveio. E Deus fala: adora, louva, exalta, porque eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não temas, eu te ajudo. Satanás quer que a gente enxergue, que a gente entenda que nós estamos sozinhos. Que Deus está milhares e milhares de quilômetros de distância de nós. Mas é mentira. Hoje ele falou aqui na live, Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel.
quando um levita, quando um adorador, um pregador, Ricabaxaia, abre a boca e traz para o altar o louvor que ele deu para Deus lá no seu momento de guerra, de batalha, a igreja é tomada pela unção do Senhor. Não lembrar do louvor, não lembrar da oração, da palavra, só quando está no altar. Não, existe todo um preparo, glória, rica labaxaia, antes de chegar no altar, adorador, levita, pregador, existe todo um preparo para que a unção venha sobre nós. A unção não vem ali quando você pisa no altar. A unção, ela vem antes, glória. E o Senhor te chama pelo nome. Deus não confunde o seu nome. Alguém pode confundir o teu nome, trocar o teu nome, mas o Todo-Poderoso, aquele que te chamou desde a madre, do ventre da tua mãe, ele não erra. Ele não troca o teu nome, ele não esquece daquilo que te prometeu. Deus tem promessa para a sua, para a minha, para nossas vidas. Débora, cada manhã que você coloca teus pés no chão para iniciar o teu dia, o Senhor investe em você. O Senhor acredita que vai dar tudo certo. O Senhor, Débora, tem expectativa em você, expectativa de vitória, porque Ele é Deus. O amor de Deus supera todas as coisas. Quando Deus chama Gideão, o que acontece? Gideão, eu sou o pequeno, sou o menor, família pobre, o mais pobre, a minha família é pobre, e eu sou o mais pobre da minha família. E o Senhor o chamou, o quê? Homem valente. E eu termino essa live falando para você, mulher valente, homem valente. Que valentia é essa? É a valentia do Espírito de Deus que Ele traz sobre as nossas vidas. Então, não temas, no meio desta guerra, no meio desta batalha, abre a boca e diz, Senhor, eu só sei louvar. Eu só sei adorar. Eu não sei fazer mais nada além de te adorar. Adorar é o que sou, adorar é o que sei, Senhor, só adorar. Há momentos que, em meio à nossa guerra, só nos resta uma arma. Que arma é essa? A arma da adoração. Poder da adoração. Quando o salmista fala, como o pregador aqui falou, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Às vezes a nossa alma ela não quer bendizer a Deus. O nosso físico, a nossa carne, ela não quer louvar, ela não quer. O cenário diz não é para louvar. Satanás diz, você vai louvar numa situação dessa? Vai louvar por quê? Você tem motivo? Temos que rasgar o peito, rasgar a alma e dizer, bendiz minha alma ao Senhor. Ainda que você não queira, você vai bendizer. Ó minha alma, você vai bendizer, porque o Senhor me criou, te criou para adorar. Para adorar. Eu sinto Deus. Vamos orar? Obrigada, Pai, por esta manhã. Obrigada pelos teus feitos. Obrigada pelas tuas maravilhas. Não são poucos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Não são poucas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, como o Senhor tem nos livrado. Nós temos recebido livramentos de Deus que nem chegou ao nosso conhecimento, mas Deus tem feito, Deus tem operado no nosso meio. Tu és fiel. Nessa manhã, Senhor, abençoa esse povo que se levantou mais cedo, que parou para buscar a tua face. E o Senhor promete que quando fazemos isso, o Senhor vem, perdoa os nossos pecados e muda a nossa sorte, muda a nossa história. Abençoa esse povo que chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Eu quero te bendizer pela vida de Jesus, pelo dom da vida que há em nós. Quero te bendizer e te adorar pela vida, Senhor, do pastor Davi. Continua usando, Deus, a vida do teu filho na terra, fazendo dele uma flecha nas mãos do guerreiro, por onde o Senhor quiser, atira e faz dar frutos para a glória do teu nome.
com ele abençoa a sua casa, sua família, sua esposa, suas filhas, e glorifica o teu nome através da vida do teu filho, e edifica nele uma grande obra, e através dele também, para a glória do teu santo nome. Deus, nós consagramos esse tempo no teu altar, um novo tempo, caminhando para o final de ano, mas com a nossa expectativa, não daquilo que o mundo diz, mas com a nossa expectativa em Deus, com a nossa expectativa no autor, consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo Brasil, por Brasília, e clamamos que haja uma intervenção de Deus nesta nação, uma intervenção de Deus em Brasília, um mover sobrenatural de Deus, frustrando os planos de Satanás contra a nossa nação, contra Brasília, as leis ali, Senhor, Deus, que são leis satânicas, que o Senhor jogue por terra no poder do teu sangue, como tu visitou Babilônia, visita Brasília e mostra ali que o Senhor é quem tem o governo. Nós clamamos saúde para o Bolsonaro, independente de qualquer coisa, dá saúde para este homem e dá fé, como tu deu ao apóstolo Paulo, para vencer barreiras, vencer obstáculos. E a mulher dele sustenta na graça e na fé. Nós oramos e nós te somos gratos, porque acima de qualquer homem, de qualquer demônio do inferno, está o poder do nosso Deus, em nome de Jesus. Nesta hora, eu desabilito Satanás, demônio do inferno, do nosso meio, da tua casa, da tua família, das nossas vidas, da vida do pregador. Todo ataque maligno contra nossas vidas está denunciado diante do altar de Deus, cancelado, frustrado, todos os planos de Satanás contra nossas vidas, em nome de Jesus, e declaramos, teremos o melhor Natal das nossas vidas, a melhor mesa cheia de paz, saúde e a presença de Deus, e aquilo que é consequência da nossa unidade, da nossa vida com Deus, o Senhor vai ordenar que Deuteronômio 28, do 1 ao 14, te alcance a tua família, a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. E os planos do Senhor não serão frustrados. Plano de paz, plano de bênção, plano de vitória. E a nós, o Senhor diz que segundo as suas riquezas, ei, não é segundo o nosso salário, é segundo as riquezas de Deus, ele vai abastecer a nossa mesa, nossos armários, abastecer o nosso celeiro com o melhor da terra. É promessa de Deus. Por isso, queima no altar de Deus seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, e olha para o alto, porque é do alto que vem provisão para a tua e para a minha vida. Deus em Cristo te abençoe. Vai para um dia de vitória, um restante de semana, um final de semana na expectativa em Deus. O mundo, as ondas, as águas podem fazer os seus barulhos, mas o céu responde diferente. O céu responde diferente. O Senhor é Deus, e acima dele não há força, não há domínio, não há poder. Quem governa, quem manda em tudo é o Todo-Poderoso, ele é fiel. Ama a tua vida. Se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, estaremos de volta declarando: só o Senhor é Deus. Canta, Israel, só o Senhor é Deus. Então, não vá no barulho das águas, no barulho do vento, no barulho das festas. Vai no barulho do Espírito de Deus e dá tudo certo. Amo vocês. Dani, minha querida, Deus te abençoe. Glória a Deus. Débora, o céu responde diferente, minha querida. Deus te abençoe. Gratidão, pastor Davi. Ama a tua vida. Deus te abençoe. O tempo de cantar chegou. Ainda que haja lágrima, o tempo de cantar chegou para nós, povo de Deus, que confiamos em um Deus que é terrível. Amo vocês. Beijo no coração. Até a próxima e um excelente final de semana.
Glória a Jesus. O fiel está conosco.